Hoje nós vamos falar sobre 3 possíveis fatores que fazem o cliente sair da porta da nossa oficina e não voltar mais aqui para dentro. E quais são esses fatores? Existem vários outros, mas esses 3 eu acho que são os principais que fazem o cliente não voltar mais. O primeiro deles é em relação à qualidade de serviço. O que seria em relação à qualidade de serviço? Um serviço bem executado. O cliente vem uma vez na oficina, executa o serviço e o carro sai perfeito. Às vezes acontece o cliente vir 2, 3, 4 vezes para conseguir solucionar um problema. E isso é automaticamente atrelado ao conhecimento técnico. Porque às vezes o cliente chega, você não consegue identificar o problema de forma correta e acaba, aí você vai e volta, que acaba, vamos dizer assim, acabando com a paciência do cliente. Ele não tem paciência de ficar trazendo o carro várias vezes na oficina. Então, conhecimento técnico é o que vai, vamos dizer assim, resolver esse problema de qualidade do serviço do carro ir e voltar várias vezes para conseguir solucionar. Uma segunda coisa que faz, às vezes, o cliente não voltar mais para dentro da oficina é em relação a preço, valor cobrado dentro da oficina. Então, assim, o que eu sempre falo, eu não trabalho, eu não quero ser o mais barato e eu não trabalho para ser o mais barato. Só que isso tem que ser mostrado para o cliente, o porquê que não tem como a gente ser o mais barato e cobrar o serviço mais barato. Tem um ditado que eu sempre falo, não tem como a gente aliar qualidade com preço. Porque para mim ter ferramental de qualidade dentro da minha oficina, para mim ter conhecimento técnico dentro da minha oficina, para mim ter um lugar diferenciado para recepcionar o cliente dentro da minha oficina, eu não tenho como ser o mais barato, porque tudo gera custo. Então eu não tenho como me comparar com o Zé da esquina, que não tem ferramentas, não tem conhecimento técnico, o cara não tem como recepcionar o cliente, atender o carro do cliente, às vezes é um carro mais novo e tal, não tem como atender esse carro, então eu não tenho como me comparar a esse profissional. Porém, o que acontece? Eu tenho que mostrar isso para o meu cliente, eu tenho que mostrar a minha diferença, o porquê que o meu valor é diferenciado, porque a gente presta um serviço diferenciado. E o terceiro fator que acho que acontece muito dentro das oficinas também é a questão em relação ao atendimento do cliente. A gente sempre fala que o cliente, ele quer ter atenção, ele quer ser escutado, ele quer contar o que está acontecendo com o carro dele e tal. E vou supor o que às vezes acontece, acontece no nosso dia a dia, a gente tem que tentar que isso não aconteça, a gente tem que brigar com nós mesmos em relação a isso, mas às vezes acontece, a gente está num dia estressado, a gente está com um pepino, está batendo a cabeça às vezes num problema para ser solucionado e o cliente quer conversar e a gente não tem paciência para isso. Então, o que acontece? Às vezes acaba dando lá um pesaço no cliente, como a gente fala assim, o cara foi lá meio grosso com o cliente, foi isso. Então a gente tem que cuidar muito com isso, porque o cliente, como eu já falei, quer ser escutado, quer ter atenção, quer passar o que está acontecendo com o carro, às vezes a gente não tem, de repente, até esse tempo para isso. Então, em questão de atendimento com o cliente, às vezes faz com que o cliente saia pela porta da oficina e não volte mais. E o que vai fazer com que esses clientes voltem para dentro da oficina? Para um cliente voltar para dentro da oficina, ele tem que ver, ele tem que notar alguma diferença, e é essa diferença que a gente sempre tem que buscar mostrar para o nosso cliente.